aqui, doutor José Márcio, ele que integra a equipe do Instituto do Câncer Brasil aqui em Sorriso e tem boas novas para informar sobre estudos importantes, né, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia. Bom dia a todos vocês, aos ouvintes da 99 FM. É uma honra estar aqui com todos vocês, principalmente para trazer boas notícias, né? A gente sempre gosta de trazer novidades. Isso é importante. O Centro de Pesquisa Clínica do Instituto do Câncer Brasil em Sorriso está ativo. Nós estamos aí ativo na plataforma Brasil, né, no sistema CEP-CONEP do Ministério da Saúde, que são os responsáveis pelos comitês de ética em pesquisa clínica. E em breve, já agora nesse segundo semestre, possivelmente os primeiros estudos estarão chegando aqui na região. Lembrando que os estudos são estudos clínicos nacionais ou internacionais gratuitos. Né? Tá. Então, como que funciona para a população entender? Em média, quem pesquisa no mundo, né, todas as doenças crônicas, doenças em geral, hipertensão, diabetes, câncer, é a indústria farmacêutica. 95% da pesquisa no mundo é feita pela indústria. Obviamente, depois ela vai tentar requerer a patente se aquele produto funcionar. Né? E a pesquisa que chega no Brasil, em média, para cada remédio que a gente tem, 10 mil moléculas falharam e não tem benefício nenhum. Esse processo entre o ratinho, né, a placa de Petri e o ser humano demora em média 10 anos a um custo de $1 bilhão. Então é um processo custoso, né? Muitos médicos, cientistas, muitos PhDs envolvidos, e é um processo que ocorre no mundo inteiro. Né? E por que a pesquisa clínica é interessante? Porque ela traz acesso, ela traz oportunidades, iguala oportunidades. Né? Muitas dessas medicações, infelizmente, no braço padrão, no braço que a gente chama de controle, não tem no Sistema Único de Saúde, como as imunoterapias, as drogas-alvo e tudo mais. E você iguala a oportunidade de acesso a pessoas, por exemplo, que teriam um câncer de pulmão e podem fazer imunoterapia dentro de um estudo clínico. Né? Ou novas drogas, nova classe de imunoterapia. Ainda estão sendo experimentadas. Sendo experimentadas, mas sempre se compara o que está sendo experimentado e já comprovou eficácia e segurança versus o que há de melhor no mundo. Então, muitas das vezes, o voluntário de pesquisa, né, não é uma cobaia, lembrando, é um voluntário de pesquisa clínica, isso é muito regulamentado, muito sério. Sim, claro. Ele tem a chance de receber o melhor do mundo, um tratamento que talvez ele não teria acesso, por exemplo. Ele não vai ser tratado com o que alguns chamam de placebo, né, doutor? Ele vai ser um medicamento que já está funcionando, comparado com um que pretende ser colocado no mercado. Excelente pergunta. Tá? O placebo hoje é praticamente cada vez mais em desuso. Ele é autorizado em muitos casos, em pacientes em que estão em último regime de tratamento, ou seja... já tentaram de tudo. Exato. Aí Entendi. talvez seja ético o placebo. Salvo nessa condição, praticamente você não tem mais o uso do placebo. Ou quando você, por exemplo, está testando uma imunoterapia com vacina junto. E o braço que vai receber a vacina, o outro braço tem que receber uma vacina placebo para ser testada. Então, são nessas condições, tá? Mas nunca... você não pode ter discrepância de eficácia entre os braços. Como o paciente chega para um instituto, por exemplo, aqui em Sorriso? É o médico que vai encaminhar? O encaminhamento é feito direto, né, pelos colegas médicos, mas nós temos um e-mail, tá, que é um e-mail nacional, que chama voluntario.pesquisa@institutodocancerbrasil.com.br. Nós temos centros ativos na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Taubaté, em São Paulo, com diversos estudos em andamento internacionais. E o paciente que tem interesse ou que possa vir a ter interesse, basta fazer um breve resumo da sua história, qual o tumor que ele tem, que tratamento, aonde ele faz o tratamento, cópia em PDF da biópsia e das últimas tomografias e exames de sangue, que ele passa por uma pré-triagem. Tá? Esse é o fluxograma, mas também haverá muito encaminhamento direto.
Estamos conversando com as autoridades. Eu estive em Lucas hoje do Rio Verde, tive a oportunidade de conversar com o prefeito Miguel, a conversa foi muito boa, porque a ideia é mostrar isso para o consórcio intermunicipal de saúde, mostrar isso para o governo do estado, porque é um grande ganha-ganha, né? Você dá um acesso de melhor qualidade à população, ao mesmo tempo em que você reduz judicialização em saúde, porque às vezes o braço controle é a imunoterapia que já está aprovada no convênio, mas não está aprovada no SUS. E muitos pacientes precisam judicializar. Para conseguir pelo SUS. Exato. Imagina se você tem um protocolo aqui que te oferece gratuitamente imunoterapia. Maravilhoso. Né? Sem falar que o centro de pesquisa acaba comprando serviços de leitos hospitalares, porque uma vez participante de pesquisa, esse paciente entra no centro de custo pesquisa clínica. A pesquisa clínica não pode onerar nem o SUS, nem operadores de saúde. Então, é um grande modelo de ganha-ganha em que toda a região se beneficia com isso. Muito bem. E o senhor aí, no caso aqui em Sorriso, aplicaria a medicação para cada paciente desses, mesmo que o produto em teste seja de qualquer área do mundo. Isso é muito. Sua pergunta é muito pertinente, tá? Toda pesquisa, o que é a pesquisa clínica? É o uso da metodologia científica na medicina, tá? Então, existe uma série de estratégias para você evitar vieses, ou seja, para que aquele resultado não ocorra ao acaso. Você tem que provar que aquilo não é um acaso. Que é o tratamento que está dando resultado. É o que a gente chama de medicina baseada em evidência, não é a experiência do médico. A experiência do médico vale muito pouco hoje em dia, né? Claro que vale, mas do ponto de vista científico. Tem que comprovar, né? Com dados especificamente como E isso envolve estatísticos, matemáticos, enfim. Por isso que os estudos são cegados, o médico não sabe o que o paciente está recebendo, nem o paciente sabe, ele sabe que ele pode cair em um dos dois braços, para evitar vieses de você achar que aquela pessoa, poxa, eu gosto mais do seu João, me dou bem com a Dona Maria, talvez ela, talvez a... Não, porque não haja nada pessoal, que seja realmente a ação do medicamento. Exato, perfeito. Então, a gente sabe os efeitos colaterais que podem acontecer e você tem que ter um manejo clínico adequado desses pacientes. Então, esse é o grande ponto. Tudo na medicina avança sim, tá? E a gente acredita, o Mato Grosso não tem um centro de pesquisa clínica, tá? Então nós seremos o primeiro centro de pesquisa clínica internacional, né, do estado do Mato Grosso, e a gente pretende beneficiar muitos pacientes aqui da região com cada vez mais protocolos, dando mais oportunidade às pessoas, levando acesso, qualidade e descentralização que está aí dentro da nossa missão, visão e valores. Doutor, eu pedi licença um minuto ao senhor, a gente vai seguir falando aqui. Precisamos encerrar com as TV Cidade Verde e SBT que nos retransmitiram até agora. Vão seguir com suas respectivas programações. Tchau, tchau, pessoal. Excelente quarta e até amanhã. Ótima quarta-feira, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos e bom trabalho aí às equipes, né? E a gente segue aqui com a Voz do Povo, pelo rádio, pela live também. O doutor José Márcio, inclusive, tem estudos publicados em relação ao câncer no Pantanal de Mato Grosso. Isso me parece bastante inédito também, né, doutor? Sim, foi completamente inédito. A gente agradece aí a todos que participaram. Esse estudo foi premiado, né, com uma publicação internacional no maior congresso de oncologia dos Estados Unidos, que ocorre em Chicago todo ano, a Sociedade Americana de Oncologia. Nós conseguimos levar como uma publicação, e esse dado ele não existia na literatura brasileira, ou seja, nós não sabíamos quais eram os fatores de risco para câncer nessa população do Pantanal, tanto no estado do Mato Grosso do Sul como no Mato Grosso, tampouco como era o acesso dessas pessoas à saúde, exatamente, a tratamento e prevenção. Então, o que a gente observou? Primeiro, esse estudo ocorre com uma expedição voluntária médica que reúne médicos, enfermeiros, veterinários, enfim, uma série de dentistas. Assim como acontece no Sem Fronteiras, né? Exatamente. Parecido. Chama Instituto Alma Pantaneira. Tem o site, quem quiser doar, a gente não conta com apoio governamental. E ocorre todo ano. Tá? É uma expedição de 2 semanas. Tem apoio da Marinha, do Exército e tudo mais com logística. E esse estudo vai continuar. Nós vamos levar mais coisa. Não foi uma pesquisa que fechou. Não foi um pontual. Nós lançamos o primeiro pontual. Pontapé inicial. Foram coisas interessantes. Inclusive, nós fizemos um ofício para o governo dos 2 estados, dos respectivos secretários, porque, além de tudo, nós vamos fazer 10 propostas
para a melhoria da saúde da região. Já falo algumas delas. São simples, mas que terão impacto. Primeira coisa que chamou a atenção, a população do Pantanal, mais de 50% está com sobrepeso ou obesidade, então aquela ideia, né? Que é mais saudável quem mora ali. Exato. Come peixe, fica mais. Não é bem assim. Na verdade, eles comem muita carne, né? O Pantanal é propriedade privada, são fazendas e os ribeirinhos também têm o seu gado. Muita costela de boi. Exato, exatamente. Então, eles estão com sobrepeso e obesidade, que é um fator de risco muito importante para o câncer. E, infelizmente, a gente achou 40% de tabagismo ativo nessa população, o que é um fator muito alto para câncer também. Nós encontramos hipertensão e diabetes como as duas principais doenças crônicas, sendo hipertensão em quase 25% dos pacientes. E no que tange, encontramos histórico familiar, de acordo com os dados da literatura, em torno de 8% dos pacientes têm histórico em parente de primeiro e segundo grau. A exposição solar, que nos preocupa bastante, claro que é um grande fator. E no que tange rastreamento, dados baixíssimos de mamografia, né? As mulheres não têm acesso à mamografia. As mulheres, só 60% delas fizeram o exame do Papa Nicolau nos últimos 2 anos. Quando a gente vai olhar os homens, claro que também tem um pouco a questão do preconceito, menos de 40% realizaram toque retal e exame de PSA, e quando a gente vai avaliar colonoscopia, menos de 6% de ambos os sexos. Ou seja, essa população tem fator de risco, não tem acesso a screening, que é o rastreamento, e nós estamos falando aí de quase 40 mil pessoas que vivem nessa região. Especificamente. Né? Então, brasileiros que pagam impostos e que precisam ter uma boa assistência. E aí nós fizemos as 10 propostas. Uma medida muito simples, por exemplo, os municípios do Pantanal, seja da região de Mato Grosso do Sul, da planície, que tem uma unidade básica de saúde específica voltada para atender aquele público. Não precisa ser exclusiva, mas que seja específica. Tem talvez um dia ou 2 para atender com essa enfermeira população. navegadora, porque um grande problema que nós encontramos é que essa população ela vai para os municípios, seus respectivos municípios, uma vez por ano, de férias. E aí ela tem que entrar na fila para marcar o exame. Ou seja, só vai marcar o exame para outro ano. Não vai fazer mesmo. Não vai fazer. Então, se tiver uma enfermeira navegadora responsável, uma unidade básica... Como se fosse um agente de saúde volante aí, para no isso, caso. exato. E conseguir, e existe como você gerenciar esse risco, essa paciente já vai direto no mês de férias fazer a sua mamografia, fazer o seu exame de rastreamento, e obviamente é muito mais barato prevenir do que tratar. Né? Então, isso é uma das propostas que a gente apresentou. E estamos bem felizes com os resultados. Esse ano o estudo continua, nós vamos colher amostras biológicas, enfim, a gente vai seguir em frente, porque precisamos gerar dados, não só no Pantanal, mas aqui no norte do Mato Grosso. Para melhorar o atendimento à população, né, doutor? Isso é importante. E para os gestores de saúde tomarem decisão baseado em dados nossos, reais, de mundo real. Maravilhoso. Acho que essa é a grande diferença. Se o senhor fosse olhar, grosso modo, a diferença dessas estatísticas que viu no Pantanal para o restante, para nós aqui, por exemplo, tem muita coisa de diferente ou estamos mais ou menos no mesmo patamar? Não, aqui, obviamente, nós somos numa região muito rica do estado, em que nós temos acesso à saúde, né, à saúde muito melhor. Não são grandes distâncias e tudo mais. Uma coisa que a gente escuta muito dos pacientes, mas o agrotóxico dá câncer. Até agora os estudos são negativos em relação a isso. Tá? O glifosfato, por exemplo, tem vários estudos mostrando que não. Tá? Mas a nossa população aqui, por ser derivada da região sul e sudeste do Brasil, nós temos aí também um maior número de predisposição familiar ao câncer. Porque existem algumas síndromes que são mais comuns em populações europeias. Uma delas se chama Li-Fraumeni, em que você tem uma pequena alteração em um dos genes que é normal em todo mundo, e essa pequena alteração predispõe a um risco. Maior. E quando a pessoa tem outro fator associado, hipertensão, diabetes ou tabagismo, esse risco é maior. Por isso que é importante fazer a prevenção com o seu médico, com o seu oncologista, de preferência com um oncogeneticista, porque hoje a gente tem um rastreamento diferenciado para cada um. Às vezes, se você acha uma mutação em um gene, como a Angelina Jolie, que é público, que é um gene que chama BRCA1 e 2,
ou um ou outro, você tem indicação não de fazer a mamografia aos 40 anos. Você tem que começar o rastreamento com ressonância de mama aos 25. E fazer a ressonância da mama anual e com mamografia aos 6 meses. Só te dando um exemplo de como muda, né? E quem tem essa informação tem empoderamento, né? A gente acredita nisso. Tem paciente, eu não quero saber se eu tenho risco. A gente fala, pensa bem, claro que a decisão é da paciente, tem toda a questão ética, mas você vai deixar o câncer protagonista ou você vai se empoderar e buscar informações para te dar um rastreamento precoce? Então, são pontos importantes que a gente sempre discute com o paciente. A medicina evoluiu muito e isso é medicina personalizada, isso é medicina de precisão. Doutor, quando você citou essa situação de fazer um rastreamento, né, e até entender o porquê das doenças e até prevenir, algumas pessoas têm, né, um preconceito, até mesmo de falar assim, eu não vou ao médico para não procurar a doença, que se procurar, acha. Mas é importante, né, a pessoa ter essa noção, até mesmo de casos familiares, para que ela possa prevenir. Vou te dar um dado, perfeito sua fala, vou te dar um dado. 30% da população do Brasil tem predisposição hereditária ao câncer. Nós estamos falando aí de quase 70 milhões de brasileiros. 10% a gente encontra o gene, então nós estamos falando aí de 20 milhões, e os outros 20, 25%, a gente não encontra um gene específico, mas a gente vê que a família tem um padrão maior. Esse grupo de pacientes precisa ter um rastreamento diferenciado. Ele precisa ter um acompanhamento mais de perto, porque realmente há um risco maior em relação a isso. Então, esse é um ponto importante. E sim, quem procura acha, a intenção é exatamente essa. Porque se acha... É porque tinha, né? Precoce, exatamente, é porque tinha, não foi porque fez o exame. Acha precoce e câncer precoce fica curado, ponto e acabou. As chances de cura num tumor precoce beiram aí 95%, 97%, 98%, a depender do tipo da neoplasia. Claro que é sempre... estressante passar por isso, mas é muito melhor você fazer o diagnóstico precoce. Muito bem, doutor. Eu gostaria que o senhor repetisse só para a gente o contato, o e-mail, né, que o senhor falou que tem. Perfeito. O e-mail é voluntario.pesquisa@institutodocancerbrasil.com.br. Esse vai ser uma das formas de triagem, pré-triagem dos pacientes. E lembrando que assim que o primeiro estudo começar aqui em Sorriso, que vai ocorrer agora no segundo semestre, nós vamos fazer uma ampla divulgação com a comunidade médica, nas mídias, enfim, com os gestores, né, para também gerar um fluxo ordeiro das pessoas que são voluntárias e, obviamente, tudo isso, desde passar em consulta para ver se preenche os critérios de inclusão e exclusão, obviamente tudo isso é gratuito. Que bom, doutor. Muito obrigada pela sua vinda e sinta-se sempre bem-vindo aqui aos microfones da Sorriso FM para trazer essas informações tão importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado, Sorriso FM. Obrigado a vocês. Desejo um bom dia a todos.